Salve galera da Escola Afonso Guerreiro, tudo bom? Meu nome é João Pedro Roriz, eu sou escritor, psicanalista, educador, autor de 35 livros e a escola de vocês me adotou nesse ano de 2020 no projeto Adote um Escritor de Canoas. E eu estou muito feliz de ser adotado por vocês. Muito obrigado. Obrigado aos professores e à direção. Obrigado à professora Nelza, que entrou em contato comigo e me pediu para fazer alguns vídeos para vocês falando sobre mim, falando sobre a minha carreira, falando sobre os meus livros, processo criativo, os temas que eu gosto de trabalhar, os meus personagens favoritos. Enfim, gente, eu estou há 12 anos no mercado literário. Eu imagino que 12 anos, poxa vida, é a idade de vocês, né? Ou quase a idade toda de vocês, não é mesmo? Então já é bastante tempo, eu considero bastante tempo. Eu comecei muito moleque escrevendo. Eu tinha 15 anos, eu comecei a escrever os meus livros. Eu comecei a escrever a história do Gorrinho, que é esse cara aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Estou com ele aqui na minha mão. Gorrinho, uma loucura crônica. Esse livro... Eu tinha 15 anos quando eu comecei a escrever e eu publiquei esse livro com 26 anos, ou seja, ficou 11 anos aí à espera da publicação. E quando eu publiquei esse livro, eu sabia que eu estava iniciando algo maravilhoso, uma carreira linda, e eu não estava errado não. O livro estourou, principalmente nas escolas, porque é uma obra que fala muito sobre o conteúdo que vocês aprendem na escola, só que de uma maneira bem divertida. E aí eu comecei a viajar o Brasil todo, fazendo palestras, né? Eu tinha, na época, quantos aninhos? 26 anos, 26 aninhos, é. E isso foi em 2009, você vê, né? Ali eu considero que começou a minha carreira, então eu começo a contar a partir dali. Eu tô com 38 anos hoje, então já são 12 anos, né? Percorrendo o Brasil, fazendo palestras sobre literatura, provocando os adolescentes sobre temas que são importantes para a vida de vocês, provocando os professores também para que os professores consigam desenvolver um diálogo melhor com seus alunos. E aí eu acabei indo para a área da educação, eu era formado em comunicação social, né, nada a ver com educação, e acabei estudando licenciatura na área de História, fui fazer psicopedagogia também, e aí finalmente eu caí na psicanálise e hoje atendo vários clientes no meu consultório, adolescentes, adultos, mas o público que eu gosto mesmo de lidar é o público adolescente. Eu gosto muito dessa galera porque, apesar de muita gente ter críticas aos adolescentes, para mim é o melhor público que tem. Porque vocês, adolescentes, vocês são muito animados. Quando vocês gostam de alguma coisa, vocês gostam mesmo e vocês desafiam a gente a ser sempre melhor, né? Eu vejo nos meus livros, eu publiquei o Gorrinho, aí me pediram o Gorrinho 2. Aí eu fui e publiquei o Gorrinho 2. Não está aqui agora. Deve estar passeando por aí. Aí, poxa, você já pensou em escrever um mistério? Aí eu escrevi Céu de um Verão Proibido. Aí quiseram o 2. Aí eu escrevi o Céu de Verão Proibido 2. Enfim, né? Aí são 35 livros. Isso não teria acontecido se vocês não tivessem me desafiado a ser melhor. Então, até o ceticismo que vocês adolescentes têm, que costuma irritar os adultos de uma forma geral, eu gosto, porque a gente tem que fazer um esforço muito grande para vocês gostarem do trabalho da gente. E isso é recompensador no final, porque vocês, quando gostam, gostam de verdade. Uma outra característica que eu adoro nos adolescentes é que adolescente adora rir. Por exemplo, eu aposto que vocês estão rindo agora. Adolescente gosta de rir de si mesmo, gosta de rir dos problemas dos outros, gosta de rir das dificuldades. Às vezes, quando dói, pega na veia, a gente não ri tanto, mas normalmente adolescente é uma praguinha que tem o riso frouxo, né? E principalmente, eu gosto dos adolescentes porque vocês são muito passionais. O que é isso? Vocês têm os sentimentos muito à flor da pele. Então, é mais fácil trabalhar com vocês, porque o metal
está quente e ele é maleável. As pessoas, quando ficam adultas, elas têm a tendência a ficar mais sérias, mais introspectivas, né? E aí você tem um pouco mais de dificuldade de trabalhar sentimentos com elas. Adolescentes não, eu tenho tido muito êxito com os meus livros, também com as minhas aulas, né? Porque eu também sou professor, no meu consultório com os adolescentes, quando eu trabalho as questões emocionais, as questões dos sentimentos. Então, são gatilhos que vocês têm que facilitam muito o trabalho da gente aqui. Vocês são pessoas que adoram se comunicar e eu, particularmente, adoro comunicação também, inventar novas formas de me comunicar com o meu público. Então, as gírias, os gestos, né, os cumprimentos com soquinho, enfim. Vocês gostam muito de teatro, porque é algo muito corporal. Tudo isso eu gosto muito também nos adolescentes e eu tento sempre passar esse universo nos meus livros. Tem a questão do poema, né? Muitos adolescentes gostam de se expressar em versos, gostam de falar de si mesmo. Esse autoerotismo narcisista, ele é muito importante, porque primeiro você tem que aprender a se amar, você tem que aprender quem você é, para depois você aprender a amar o outro, não é mesmo? Para o outro entrar na tua vida, você tem que primeiro se conhecer muito bem. E a adolescência é essa fase, a gente testa várias identidades nossas no mundo aí fora, para ver se dá certo. Às vezes a gente quebra a cara, né? Mas é um processo aonde nós estamos desenvolvendo o aprendizado. E é a melhor fase para aprender, é a fase da adolescência. Eu costumo dizer que é a melhor fase para ter ideias. Olha, as melhores ideias que eu já tive na minha vida foram na adolescência. Não à toa, os livros que eu escrevi na minha adolescência são aqueles que mais fazem sucesso até nos dias de hoje. Então, nunca desperdiça as ideias que vocês têm na adolescência, tá, gente? Às vezes a gente não tem condição de colocar nossas ideias em práticas quando a gente é adolescente. Mas vale a pena anotar, guardar numa gavetinha, né? Porque grandes gênios tiveram suas ideias na adolescência e na juventude. Porque é uma época onde a gente não está tão preocupado com questões assim mais cotidianas, né? Como pagar conta, como cuidar dos filhos. A gente não está tão preocupado com o outro, a gente está preocupado com a gente mesmo. Então a gente tem ideias, a gente vira uma fábrica de ideias, a gente faz do nosso próprio corpo uma espécie de espaçonave para invadir o universo ao nosso redor. Poético isso, né? Tá se vendo que é uma fase muito especial. E vocês devem estar se perguntando, o que é a adolescência? A adolescência é o período compreendido entre 12 e 18 anos. Depois disso, vocês vão se tornar jovens. Entre 18 e 25 é jovem. Depois dos 25, vocês viram adultos. Olha, gente, se vocês têm pressa de serem adultos, eu dou uma dica aqui, ó. Não é que seja ruim, não. Ser adulto é muito bom, porque a gente tem liberdades que na adolescência a gente não tem ainda, porque a gente não tem nem maturidade para exercer essa liberdade, né? Mas a gente tem uma necessidade de ser responsável o tempo todo. E na adolescência, nem sempre, né? Porque mal ou bem tem o professor, tem o pai, tem a mãe, tem a avó, tem pessoas mais velhas cuidando da gente. Então, ser adolescente é também se permitir, sabe? Permitir viver num mundo onde você pode estar um pouco à mercê das circunstâncias. É claro que vocês são donos do nariz de vocês, então vocês já têm que tomar cuidado com os perigos que rondam. Mas experimentar as boas coisas da vida, as aventuras boas, as dinâmicas sociais, os aprendizados que a gente tem nas escolas, os grupos, os amigos, as festas, por que não, as paqueras, né? Tudo isso vai fazer vocês aprenderem a criar um repertório de ideias sobre a vida, sabe? E uma forma muito bacana de criar repertórios para a vida, para vocês serem adultos super legais, confiantes e responsáveis, é ler. Ler te dá muito repertório, te dá vocabulário e te ensina a viver em situações diferentes daquelas que você vive na sua vida. E é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo, tá bom?